Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. De segunda a sexta, às 8 da noite, estamos aqui na sua TV. Falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, turismo, política e saúde. E o papo de hoje é turismo e tecnologia. Vamos falar sobre essa importante fatia da economia na Serra e também como um todo no país, após um período tão conturbado forçado pela pandemia. Para falar sobre este tema, estamos recebendo o empresário, cofundador e CEO da Plane, empresa de software referência em soluções de e-commerce, pagamentos e distribuição para negócios do segmento de turismo e entretenimento, que é o Gregório Nardini. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Boa noite, Amanda, Evanir, um prazer estar aqui falando sobre um segmento tão importante, né, tanto para a economia mundial como principalmente no nosso estado. Realmente, então eu te agradeço, Gregório, pela tua presença. E você de casa, vem participar do Papo Certo, enviando a tua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para interagir com o nosso convidado. Fique aí que num rápido intervalo estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o programa através dessas plataformas. Então, Gregório, para começar o nosso papo de hoje, como você vê o retorno, então, dessa demanda turística pós-pandemia? Bom, perfeito. Eu acho que a pandemia, obviamente, afetou muito o setor, foi um dos setores mais afetados, né? Mas também foi a oportunidade dos empreendedores demonstrarem essa capacidade de se adaptar, né? E a gente conseguiu ver, e daí eu vou falar sempre como gramadense aqui, né, pessoal? Vocês não me entendam mal, mas às vezes a gente é um pouco barrista mesmo, né? A gente, quando fala da Serra Gaúcha como um todo, e o empreendedor brasileiro em geral, a gente tem uma capacidade de inovar e de criar produtos de qualidade como ninguém. E falando especificamente da Serra Gaúcha, né, que é um mercado que na Plane a gente conhece bastante, a gente conseguiu ver negócios se transformando, né, conseguindo se adaptar. E nesse caso, a gente teve a possibilidade de surfar uma onda, eu diria, né, do turista que estava em determinado momento viajando para o exterior. A gente teve as fronteiras fechadas, né? Então o turismo doméstico teve um crescimento muito grande e a gente teve a oportunidade, então, de começar a acolher o turista que antes ia para a Europa, ia para outros continentes e começou a ir para a Serra Gaúcha. Então o que a gente viu na Serra Gaúcha, claramente, durante a pandemia, principalmente no início dela, foi uma aceleração de um consumo de alta renda. Tanto que a gente começou a ver os preços, o pessoal fala, né, os preços subiram, é oferta e demanda, a gente começou a ter pessoas com poder aquisitivo maior, consumindo aquele produto, e os empreendedores, acredito que a gente pode dizer isso, né, a gente até estava falando dos bastidores isso, conseguiram fazer empreendimentos de alta qualidade. Então eu falo com a experiência aí de que conhece outros mercados em outros países, não existe paralelo a nível de diversidade de produtos turísticos, de parques, atrações, gastronomia, como a gente tem ali. Então, nesse caso, eu acho que a Serra Gaúcha é um excelente exemplo de, tá, o problema aconteceu, o que a gente pode fazer com isso e se transformar, gerar emprego, crescimento. E na Plane a gente conseguiu ver isso através dos números, né?
um 2021 e 2022 com tickets médios cada vez mais altos, os clientes e viajantes gastando cada vez mais. Por quê? Não estão gastando à toa, porque estão tendo experiências incríveis, estão retornando. Então, isso é um exemplo de sucesso assim, que o empreendedor conseguiu construir por lá. E realmente. E, Gregório, tu que está sempre atuando bem perto, então, dessas empresas, desse segmento, percebe mudanças no comportamento dos viajantes? Com certeza. Eu acho que, vamos dar um exemplo prático, né? Eu acho que sempre quando a gente consegue trazer uma coisa da vida real é muito clássico para a gente conseguir entender, né? Muitas operações de gastronomia, por exemplo, com alta demanda, né? A gente consegue pensar em várias lá quando a gente olha para a Serra Gaúcha e outros mercados também. Tinha uma certa aversão à reserva, né? Não, reserva, eu tenho que segurar uma mesa, o cliente não aparece, eu tenho que lidar com aquilo. Só que claramente começou a acontecer uma mudança de perfil de consumo, onde o consumidor não queria ficar esperando numa fila, ele não queria aglomeração, então ele até estava disposto a pagar mais para conseguir ter um lugar esperando ele. Então a gente viu um advento muito forte de reservas online, antecipadas, e a gente tinha operações pré-pandemia, né, onde ninguém vendia de forma antecipada, fazia reserva, e hoje trabalham com 80%, 90% das suas vendas com esse modelo. Então ali foi uma necessidade que o turista começou a empregar, e daí as empresas naturalmente tiveram que se adaptar, e nesse caso a tecnologia foi muito importante para isso, né? Além desses aspectos, a gente tem toda a questão de como o cliente acha o que vai consumir. Hoje, os influenciadores, por exemplo, quando a gente está viajando, né? O que a gente vê? Olha no Instagram um Reels, olha no Trip, olha em algum lugar, vê se aquele lugar vale a pena ir. Então, a informação também está cada vez mais acessível. Eu me encaixo exatamente nesse perfil que tu falaste, Gregório. Esse final de semana eu fiz um passeio com a família aqui próximo, em Roca Salles, conheci o Caminho das Serpentes Encantado, lindo, porque eu vi através de uma rede social o Euzinha lá falando sobre aquele local. Então eu fui lá. Quando eu viajei a última vez a Gramado, tu comentava, mano, eu já fui com meus pacotes tudo comprado, tudo, o restaurante, os passeios, para facilitar, até para aproveitar tantos... Com certeza. Porque do ponto de vista, né, do estabelecimento, quando ele vende antes, do ponto de vista de fluxo de caixa, né, o contador sabe, né, é melhor porque o dinheiro vai entrar antes, ele consegue ter previsibilidade, e do ponto de vista do cliente, ele já consegue ter uma garantia, uma segurança que ele vai ter uma experiência muito melhor de viagem, né? Imagina uma família viajando, tem que ficar esperando uma fila no frio. Não é uma experiência que os pais querem entregar para os seus filhos, né? Então, claramente, ele está disposto a pagar mais por isso. Então, e aí entra a tecnologia que tanto tu falavas aqui para nós, né? Hoje a tecnologia está na palma da mão com os nossos smartphones. E como é que está esse uso da tecnologia no setor do turismo? Eu acho que vem aumentando, né? Claramente. É um setor que, por muito tempo, foi defasado em tecnologia. A gente... viu essa transformação ao longo do tempo, né? Eu sempre faço a divisão, pessoal, de o setor de turismo. A gente tem 3 camadas hoje, né? Só para a gente pensar na nossa experiência de consumidor. Primeiro, a gente tem a camada de logística, né? Então, a gente vai lá e compra uma passagem de avião, por exemplo, ou aluga um carro, ou compra uma passagem de trem. Infelizmente não é tão comum no Brasil, né? Depois a gente tem a camada de hospedagem, que é onde a gente compra um teto para ficar sobre a nossa cabeça, né? Então eu vou lá em determinada plataforma e compro o meu hotel, o meu aluguel de temporada. E depois, na nossa concepção, a gente tem o que a gente chama de serviços de um destino. Então, nas primeiras 2 camadas, a gente tem claramente muito avanço de distribuição, de tecnologia. Hoje, a gente pode comprar uma passagem de avião do interior da Tailândia em tempo real, escolhendo o assento. A gente não consegue fazer isso com restaurante, com parque, com determinadas atrações. Então, a gente vê que a terceira camada do setor de turismo ainda era uma camada carente em tecnologia. Realmente. E daí a gente começou a perceber isso, conseguiu entregar a tecnologia para o movimento que a gente está vendo hoje, né? Desse setor conseguir vender com antecedência, ter mais previsibilidade, distribuir o seu produto por vários canais. Então, ali a gente vê claramente uma aplicação da tecnologia para conseguir fazer o que ainda não tinha sido feito. E talvez com certeza não, com certeza a pandemia foi um acelerador desse processo. Agora, falando em com certeza, eu quero fazer uma brincadeira à parte aqui, que vendo o Gregório falando, porque compra passagem aqui se está lá na Tailândia. Eu sou do tempo que para comprar uma passagem aérea tinha que ir direto no aeroporto ou ia em pouquíssimas agências de turismo que haviam em Porto Alegre. Bom, eu sou do tempo da Varig ainda, mas a gente não vem contar de idade aqui e sim falarmos de turismo e tecnologia.
tecnologia. Continuando, então, eu quero te perguntar se tu vê a necessidade da tecnologia sendo cada vez mais exigidas, então, pelos viajantes. Não, com certeza. Eu acho que eu dividiria em duas camadas, né, pessoal? Primeiro, uma camada de informação. Hoje, o turista ou o consumidor, ele trabalha com a necessidade de ter que conhecer para onde ele está indo. Então, ele está buscando em determinados canais, redes sociais, blogs, enfim, qualquer lugar que vai transmitir informação para ele, aquilo que vai ajudar ele a tomar a decisão de compra, né? Então, os meios digitais são hoje o principal canal para isso acontecer. Dei um exemplo agora, né? Eu vi um Reels que me estimulou a em determinada atração. Então, essa é a primeira camada, a camada da informação. Depois, a gente tem uma camada que eu acredito que seja a camada da facilitação, que é eu vou poder comprar, né? Eu vou poder garantir que aquela experiência de fato se materialize, eu vou poder oferecer para quem está vendendo para mim a possibilidade dele acessar aquele capital. Então, é um mecanismo um pouco mais complexo e que a gente vê ainda engatinhando. Então, de um lado, a gente tem uma abundância de informações, né, na internet, e do outro, a dificuldade de normalizar produtos, distribuir produtos em múltiplos canais. E daí eu acredito que a tecnologia está cumprindo o papel, através de várias empresas, inclusive a nossa, de conseguir fazer essa transformação e entregar a tecnologia para que essas empresas possam se conectar e gerar receita com os viajantes, né? Excelente. Bom, lá atrás falávamos sobre os desafios das empresas que atuam no setor de turismo. E a dúvida é, como a tecnologia consegue resolver ou ajudar a enfrentar esses desafios? Bom, um dos desafios de qualquer empresa, né, é força de trabalho, né? Basicamente, tu cria uma máquina que tem como objetivo gerar receita, resultado para os seus acionistas, gerar valor para os seus clientes, né? Gerar lucro de forma geral. Então, quando a gente olha para a tecnologia aplicada a esse mercado, um dos desafios é a automatização, né? Eu tenho uma tarefa que, e depois acredito que a gente pode explorar mais o tema todo de inteligência artificial, né? Mas antes disso mesmo, processos que antes eram feitos manualmente, e quando a gente faz uma coisa manualmente, a gente tem um índice de erro maior, a gente poderia ter uma pessoa investindo o seu tempo em atividades mais intelectuais, como ir atrás, criar estratégias novas, né? E que em muitos dos momentos estavam fazendo trabalhos manuais, né? Porque não existia tecnologia. Hoje a gente está num processo onde vários dos trabalhos manuais que eram feitos pelas empresas, de qualquer setor, mas do turismo principalmente, podem ser automatizados. Essa fluidez de que eu, como um colaborador, um empreendedor de uma empresa do setor, posso estar gastando meu tempo, investindo meu tempo naquilo que de fato interessa, né? Que é gerar valor para o meu cliente. Não ficar preenchendo planilha, né? Tá certo. Então, a tecnologia é como um fator importante nesse processo. Realmente. Mas já que nós estamos falando, então, sobre a tecnologia, como tu avalia o uso da tecnologia por portes de empresas? Perfeito. Eu acho que aí a gente tem uma excelente pergunta, Amanda, que quando a gente está entendendo o mercado, isso acontece em vários setores, né? A gente tem o contexto onde a gente tem grandes empresas muito estabelecidas. Essas grandes empresas geralmente têm acesso à tecnologia, né? Tem acesso a investir em softwares complexos. E quando eu estava falando aqui dos setores de aéreo, né, companhias aéreas e hospedagem, são os setores mais maduros que têm acesso a isso. Quando a gente vai para setores que são compostos majoritariamente por pequenas empresas, a gente vê claramente a dificuldade do acesso à tecnologia. A tecnologia que seria barata para uma companhia aérea não é barata para o parque que tem 10 funcionários, né? Então, essa transição ela vai afetando de forma diferente de acordo com o tamanho e o porte da empresa, né? Então, com certeza, as empresas que têm um porte maior, têm mais recursos, elas conseguem em determinados momentos estarem na frente. O que a gente vê no mercado são soluções, agora que conseguem, através da escala, oferecer também essa tecnologia de forma fácil para as pequenas. Pois é, que é muito legal. Exatamente a pergunta que eu ia te falar. Hoje a gente sabe que tem soluções aí tecnológicas para uma série de necessidades em todos os nossos smartphones, mas essas soluções, elas são acessíveis aí às empresas, especialmente da área de turismo? Não. Tem esse acesso? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje, se a gente for entender os processos, pegar um parque, por exemplo, e entender quais são os desafios de um parque, né? Eu vou ter que atrair os meus visitantes, eu vou ter que gerenciar as minhas operações aqui dentro, eu vou ter que gerenciar o meu financeiro, eu vou ter que gerenciar como que eu estou distribuindo o meu produto por vários canais. Existem diversas soluções que têm se aprimorado e que hoje permitem, né, que de forma a ter um custo-benefício razoável, que não é inviável para essas empresas,
que elas acessem a tecnologia e gradativamente consigam fazer uso dela para crescer. Isso chama-se ganho de escala, não é? Exatamente. Quanto mais gente utiliza aquela tecnologia, menor é o custo e dessa forma fica mais acessível ao maior número. Né, eu acho que a tecnologia tem essa mágica, né? Que é a escala. Escala. A capacidade de tu entender um problema, criar uma solução para o problema e então distribuir ele em escala. Então o que a gente vê é que o desafio da empresa que era menor, ele está justamente sendo menor agora por causa da possibilidade que a tecnologia tem de entregar soluções em escala. Então, o que 50 anos atrás era um consultor que era muito caro e que não era viável para a empresa pequena, hoje pode ser um software que eu pago R$90 por mês e assino na internet sem falar com ninguém, né? Então, isso é muito interessante. Muito bem. Realmente, deixa eu te perguntar também, tu acha que o avanço tecnológico ele pode ser preocupante? Eu me refiro a isso pela questão da inteligência artificial, né, que vem chegando. É complicado, assim, porque a gente que é do setor, né, e viu isso na faculdade e viu essa transformação acontecendo, eu acho que a gente não tem como lutar, né, contra o avanço natural que a nossa sociedade vai ter de criar tecnologias transformadoras. Acho que existe, sim, a necessidade da gente conseguir compreender isso melhor. Agora, convenhamos, imaginem a posição do empresário que tem uma empresa no setor, ou até em outro, mas vamos pegar do setor de turismo, a capacidade que ele tem de automatizar determinadas tarefas e, através disso, conseguir gerar mais lucro, contratar, pagar melhor seus funcionários, entregar um valor maior. Eu não vou fazer isso porque isso, filosoficamente, pode gerar algum prejuízo que eu nem entendo ainda. Eu acho que isso é difícil de acontecer. Então, essas tecnologias, na minha opinião, só vão gerar benefício. Cabe aos bons empreendedores, os bons profissionais, fazerem o uso correto. Quem usar bem, vai se dar bem. Quem usar... Pois essa era a pergunta que eu ia te fazer exatamente. Tu achas que as empresas, empresários que não usam a tecnologia no seu negócio estão fadadas ao fracasso? É uma pergunta muito interessante, né? Quem sou eu ou qualquer pessoa para dizer que determinada mudança vai ser absoluta e vai afetar todo mundo e quem não mudar vai morrer. Mas não é esse o caso. Eu acho que a competição é grande. A gente vê, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Há 5 anos atrás, quando a gente falava com os empreendedores do setor, a gente via claramente o pessoal comentando, não, que eu vou investir R$5 mil em Meta Ads, né? Na época era o Facebook Ads, vou investir em Google. Isso já não é uma conversa moderna, né? Os teus concorrentes estão todos investindo, a briga por aquela audiência já está muito grande. Então, agora a gente já vê as empresas tendo que se adaptar. Então, naturalmente, quem não conseguir entender e fazer o uso correto dessas tecnologias, em determinado momento vai começar a ficar defasado e não é que vai morrer, mas a margem vai começar a apertar, eu não vou conseguir conquistar o cliente no mesmo custo que o meu concorrente está conseguindo, e isso pode sim, ou não, significar o fim daquele negócio. Então, todo mundo o tempo todo está tendo que se transformar, né? Então, a gente não pode entrar numa linha de, eu estou aqui, eu fiz isso há 30 anos, vai ficar sempre assim, porque realmente é muito perigoso. Não, realmente tudo mudou, e mudou bastante. Chegamos, então, ao finalzinho do nosso primeiro bloco e voltamos em 30 segundinhos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. E também te avisar que estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro Vivo e Tubarão. Gregório, você que vive aí no mundo das startups e elas têm crescido muito no país, como você vê este crescimento, então, das startups?
Perfeito. Primeiro, Vanir, eu vou tomar a liberdade de, até a nível de conhecimento para todo mundo que está nos assistindo, o que é uma startup, né? Muito bem. O que é uma empresa, não é? É uma empresa de tecnologia? Não necessariamente, pessoal. A gente tem uma definição, que startup é uma organização temporária, tá? Essa é uma definição clássica, uma organização temporária que busca a criação do modelo de negócio repetível e escalável. Ou seja, uma startup normalmente começa com uma hipótese de negócio para fazer uma abordagem diferente, para cobrar de forma diferente, para entregar uma proposta de valor diferente. Então são negócios naturalmente expostos a maior risco, o que é normal. Então a gente tem um mercado que financia essa lógica. Então a gente tem fundos de venture capital, que a gente chama, né, de investimento de risco, que investem em negócios que vão buscar transformar o mercado. Então, a cada 10 startups, nem todas vão ser o novo Facebook, né? O que é normal. Mas o que a gente percebe é que sim, a gente está tendo uma formação de empreendedores muito legal no Brasil, coisas que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a gente está passando por um momento assim agora, e é muito legal ver empreendedores que vão atrás de respostas novas para problemas que a gente não conseguiu resolver ainda. Fora da né? caixa, né? É uma forma de tu conseguir... E tudo começa pelo problema, acho que isso é muito importante. Né? Uma startup só vai dar certo se ela estiver resolvendo um problema. E estiver resolvendo um problema de forma melhor do que já foi resolvido antes. Né? Então a gente tem passado por uma jornada no Brasil nos últimos anos de uma expansão de capital para esse tipo de investimento muito grande. Nos últimos tempos, acho que todo mundo acompanhou que houve uma retração disso, né? A gente teve um aumento de juros, uma crise nos Estados Unidos, então houve uma retração no investimento para startups, mas ainda assim tem muita oportunidade, tem muito capital para quem sabe o que está fazendo, eu diria, né? E eu acredito que talvez até para quem está assistindo um conselho, né? Às vezes quando alguém vai empreender, está na faculdade, vou criar uma startup e tal, a gente sempre está pensando em criar aquele aplicativo famoso. Mas existem um monte de problemas das empresas, do mercado, que é quem fica por trás das cortinas resolvendo. E é ali que, na minha opinião, estão as grandes oportunidades. A gente vê claramente os empreendedores mais experientes trabalhando em soluções B2B, que resolvem problemas de empresas. Então, naturalmente, está acontecendo um amadurecimento das próprias startups dos seus empreendedores e a busca por soluções que, de fato, vão entregar valor e vão fazer com que esses negócios prosperem, né? Então, é um momento de muita transição, creio eu, nesse mercado de startups e investimentos. Falando ainda sobre esse tema, a diferença que tu vê entre a startup e a corporação tradicional do Brasil? Perfeito. Eu acho que, em determinado momento, se uma startup der certo, ela vai virar uma empresa tradicional. É natural. Se a gente entrar hoje no Google, né, ele é muito mais uma organização tradicional do que uma startup. Né? Por quê? Porque o modelo de negócio já está estabelecido. Uma startup ainda não tem um modelo estabelecido, ela está em busca de estabelecer o modelo. Então, quando uma empresa já atingiu esse estágio, o que acontece é que ela toma menos risco, ela tem muito mais previsibilidade. Tanto que uma startup, no seu início, ela é medida não pelo quanto de caixa ela gera, mas sim pelos empreendedores, a capacidade dos empreendedores de executar o mercado, quão grande é esse mercado, quão grande é o problema. Quando uma empresa já é muito mais avançada, ela vai ser medida pelo fluxo de caixa descontado, né, Vanir? Então, essa talvez seja a principal diferença quando a gente for colocar na ponta do lápis, né, a diferença de uma empresa tradicional e de uma startup. Eu quero te pedir para te trazer aqui para o pessoal de casa 5 empresas de startup que são famosas no Brasil. Bom, acho que a gente tem algumas, né? Vamos pegar uns exemplos que estão na jornada ainda. Citar os nomes assim. Quinto Andar, né? Quinto Andar é muito famoso, né? Na parte de intermediação de aluguel. Que já deixou de ser startup. Eu acho que eles estão já nessa transição, mas ainda estão dentro desse fluxo de capital de risco, né? A gente tem talvez um exemplo aqui que foi o iFood, né? Que está nessa linha, mas vamos trazer alguns outros exemplos B2B. Conta Simples, por exemplo, que oferece uma conta pessoa jurídica focada em negócios que não tem muito crédito ainda, né? Que precisam antecipar o cartão de crédito através de pagamento antecipado para poder pagar ads, né, do seu negócio. A gente tem várias startups, a AskSuite, que é do nosso setor, a gente admira muito eles, que trabalha com chatbot para hotéis e parques, né? A intermediação dessa relação de atendimento, né? A gente tem a Work, que é investida num fundo similar ao nosso, que tenta intermediar a relação de restaurantes com funcionários, né? Eu preciso contratar um garçom para hoje, né? Eu consigo ir lá e dar um plug and play e trazer um garçom. Então tem também uma questão social, né? De conseguir gerar emprego para quem antes não tinha acesso, né? Um emprego rápido. Então a gente vê várias startups que estão criando e estão conseguindo fazer muito bem um trabalho de conseguir resolver problemas de mercado
de uma forma que ninguém fez ainda. Eu acho que essa é uma boa definição para uma startup. Acho muito bom. Eu queria saber, Gregório, da tua opinião sobre desafios. Qual é a dificuldade que você vê no empreendedorismo na área de tecnologia ligada ao turismo aqui no Brasil? Perfeito. Tentando dividir a pergunta, né? Primeiro, empreender no Brasil é difícil. Sempre é difícil. Empreender no Brasil é desafiador, porque a gente tem, acho que todo mundo concorda, muito um país burocrático, um país em determinados momentos instável, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai ter uma crise ano que vem ou não. Normal, né? Então a gente está falando aqui de uma dificuldade que nem é do próprio negócio, é uma dificuldade externa. Exatamente, mas o que acaba formando um empreendedor muito bom. Na minha opinião, claro que eu sou brasileiro e vou puxar a brasa para o nosso assado, mas o empreendedor brasileiro não tem comparação com outro empreendedor. Porque a gente sabe improvisar, a gente sabe dar jeito nas coisas, porque a gente está num ambiente de muita dificuldade. Então empreender primeiro no Brasil é difícil. Na tecnologia, eu acho que em determinados pontos, entre aspas, pode ser fácil, porque a gente está trabalhando com um produto escalável, um produto que não tem tanta concorrência quanto alguns outros setores que estão já no Oceano Vermelho. Então, outro aspecto seria a questão de mão de obra, que nesse caso eu colocaria como principal. Tecnologia tem uma dificuldade de contratação de mão de obra. Vou dar um exemplo nosso, assim, na Plane. A gente tem uma estrutura totalmente remota, né? Por quê? Porque a gente... E um dos motivos, né? Óbvio que existiam outros, né? Até porque teve a pandemia também. Mas na nossa região a gente não tinha a capacidade de adquirir a mão de obra tecnológica necessária para os nossos sonhos grandes. Então, do aspecto de tecnologia, eu diria que mão de obra é o principal. E no turismo, eu colocaria um fator de sazonalidade, né? É um setor que sofre com uma instabilidade natural pela sua existência. Perfeito, então eu quero te agradecer em meu nome, da Evania e também da equipe da Uber e do Papo Certo, a tua presença aqui conosco. Obrigado, Amanda, Evania, para mim foi um prazer aqui estar conversando com vocês e espero ter transmitido ideias interessantes aí e retornar próximas vezes para falar ainda mais sobre o assunto. Com certeza, agora trouxe muitas ideias. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e lembro, pode nos assistir também de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E hoje eu termino o programa com uma novidade. O Papo Certo na segunda-feira começa em novo horário, às 20h30. E estará conosco o Major e secretário de Segurança de Porto Alegre, Gelson Guarda, e falaremos sobre a segurança nas escolas. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!